Está em silêncio. Não, é só tu verifica como o telemóvel está em silêncio, que é sempre... Sim, ok. Já está. Ok. Bom dia a todos que assistem hoje nesta sessão sobre a Ciro. Solicitaram a mim, a Ciro, fazer uma apresentação o que a Ciro faz. Eu sou Hartmut Nestler, sou diretor técnico neste momento, mas já estou nesta casa desde 95. Começamos em 1995 e eu sou técnico sênior e agora, antes de mais, ninguém sabe o que a Ciro faz, o nome é conhecido, está em todo o lado, em todos os centros de arenagem, nos caminhões, somos líder do mercado. Ciro significa Sistema Integrado de Reciclagem Orgânica. E eu inventei este nome em 1995 e, para não alongar mais, vou tentar colocar o nosso filme institucional, o atual, para ter uma noção, quando daqui a um bocado vou falar como se faz substrato, como se faz compostagem, você já tem logo uma noção, em termos reais, o que é que acontece. Então, eu vou tentar compartilhar agora aqui o nosso vídeo. Ok, já estamos. Temos som? Não. Temos, sim. Agora temos Vamos som. ouvi-lo bem. Pronto. Ok, esse é o nosso filme institucional, ou filme actual, conta um pouco a história da Ciro, dentro de 2 minutos, pouco mais. E então eu vou, talvez, explicar em 5 minutos a história da Ciro, porque tem que ver o que nós fazemos. Então, é assim, a Ciro nasceu de uma serração, aqui no Pinhal de Mira, na altura não havia autoestrada, nada. E o meu patrão, o Sr. Carlos Soares, ele aparece lá numa reunião, montou uma serração no meio do Pinhal para
para explorar os recursos. Em 1998, e sempre tivemos casca de pinho. Essa casca de pinho foi para a cerâmica da zona, na altura bastante expressiva, na zona de Bustos, Aveiro, né? Cerâmica, Vista Alegre, Telha Sol, toda a gente conhece. E em 1995, sob o governo do Cavaco Silva, foi construído o gasoduto de Sines para cá para cima, e isso significava o fim de queima da casca nesta atividade e iria substituir a casca. E nesta altura eu fui solicitar aplicar uma solução que o Sr. Carlos já tinha visto lá fora. Ele sempre, a madeira foi sempre objeto de exportação também, e nós começamos a compostar a casca de pinho. Só que a casca de pinho, nós temos uma zona na França, no sul, na zona Atlântica, que é semelhante à Mira, e esta é mais perto do mercado da Europa, e na altura a Ciro não era competitivo para exportar para a Europa. Houve um grande vendaval em 98, deitou metade daquela pinhal em França abaixo, e de repente o cliente no centro da Europa estava disposto a pagar mais para buscar casca. E assim nasceu a verdadeira atividade da Ciro em escala. Começamos a exportar casca de pinho, com os resíduos, com os sobrantes da produção, compostamos, nomeadamente o entre-casca e o pó e tudo o que sobra da transformação da casca de pinho, e assim nasceu uma matéria-prima que nós compostamos através de um processo certificado pela RL da Alemanha, e esse material é a nossa componente principal nos substratos. Este negócio foi crescendo, foi complementando, como vocês veem no filme. Neste momento temos quase 3 hectares da área coberta, 16 hectares área total da fábrica, cerca de 14 hectares em compostagem, temos 350 mil metros cúbicos em compostagem permanente, são movimentados por grandes máquinas. Isto significa que isto é um processo normalizado, e o nosso produto principal, o nosso humus, tem uma qualidade impar devido à dimensão, é sempre disponível no topo da compostagem, no topo da qualidade. Essa atividade ultrapassou a Ciro, o Sistema Integrado de Reciclagem Orgânica. Nós trabalhamos sempre com matérias nobres. Temos gestão de resíduos, mas gestão de resíduos limpos. A Ciro não trabalha na área das ETAs, na área de resíduos sólidos urbanos. Portanto, aqui é uma grande diferença. Nós, como isto tudo nascia na serração e nós estamos numa zona florestal, a nossa matéria-prima é sempre do campo, da floresta ou por as verdes, portanto, nós trabalhamos dessa parte de matérias-primas. Entretanto, a atividade principal é o substrato. A Ciro foi pioneira em Portugal. Nós introduzimos em primeiro sacos organizados, um marketing organizado. Nós começámos a falar na altura em substrato, quando toda a gente falava em terra, né? Em sacar um bocado de terra. Realmente havia pessoas que iam para a floresta em sacar terra e vendiam. Isto contribui para que nós temos um produto completamente monitorizado. Desde o princípio, a RAL obriga a isso. Temos controle de qualidade do princípio ao fim, desde das matérias-primas selecionadas, da entrada. Temos um pequeno laboratório de qualidade com testes permanentes. O próprio processo hoje em dia está com a nova fábrica. Essa fábrica ardeu em 2017 no grande incêndio aqui de Mira, né? Aquilo começava em Pedrógão Grande, primeiro incêndio, depois em outubro foi Mira e essa fábrica praticamente desapareceu. Portanto, a fábrica está hoje aqui, é a fábrica nova, é aquela que vocês veem no filme institucional. E aproveitou-se logo, com todo o conhecimento que a equipa da Ciro já tinha, reconstruiu a fábrica, posso dizer, mais moderna da Europa neste momento, em termos de concepção para trabalhar na economia circular. A nossa filosofia é trabalhar o máximo com matérias locais, desde que seja possível, né? E depois com processos de pouco input de energia. Só temos uma única vez uma máquina que tritura, a partir daí é tudo por cribagem, por calibragem, portanto, manipulação energeticamente muito baixo, e nós trabalhamos. O que é que a Ciro faz mais? A Ciro, no fundo, olhou para a natureza
E nós estamos a imitar, tentar na compostagem fazer aquilo em qualquer floresta naturalmente acontece. É na zona da folhagem, das agulhas, quando começa a compostagem naturalmente, né, temos aquela zona, e depois transforma em humus e temos toda a vida microbiana ajuda para tornar toda a matéria orgânica que cai, folhas, agulhas, transformamos num humus estabilizado, que depois é nutrição natural em qualquer floresta, em qualquer ponto do mundo. Isto é um processo aeróbico. Isto é um processo aeróbico, ou seja, esta vida microbiana tira energia do oxigênio a juntar com carbono, metabolizar e sai o dióxido de carbono. Isto é um processo altamente competitivo. Aliás, se não fosse chama-se fermentação, né, como vocês sabem, né, bem compostagem, e a fermentação, no fundo, é a base da vida desta terra, a base do oxigênio, porque o ganho dos seres vivos em oxigênio é sempre superior ao ganho com hidrogênio, portanto, redução, processo redutivo, né? Portanto, eles ganham batalha. E então, o que significa? A nossa compostagem é uma fermentação a quente, a 60, 70 graus, 8, 9, 10, 12 meses, tudo manipulado com aquela maquinaria que vocês chegaram a ver, e o produto que sai é um humus estabilizado, compostado, eles chamam o inerte orgânico. Porquê? Tem pouco nutriente, mas é previsível na reação. E agora, a segunda questão, o que é um substrato? Portanto, a definição mais simples que eu conheço é o meio de cultivo único. Portanto, um substrato equilibrado devia facultar à planta tudo o que ela necessita em termos de exigência física, química e biológica. Isto pode ser uma componente só que normalmente uma componente tem vantagens e desvantagens. E as desvantagens têm que ser colmatado com tecnologia. Bom exemplo, lã de rocha, lã de vidro. Funciona bem, inerte, não tem infestantes nem fitopatogênicos. No entanto, não tem verdadeira retenção da água. No fim do ciclo, um problema ambiental, porque não é metabolizado, tem que ir para a terra, não há outro aproveitamento para a lã de rocha. Tudo o que ela naturalmente não faz, nós temos que controlar, ou seja, se num ambiente 100% controlado, tipo estufa holandesa, ela funciona. Um substrato como a Ciro faz, natural, nós combinamos, de acordo com as exigências da planta, vários componentes, e aqui entra a novidade que a Ciro agora, com a fábrica nova, está preparado com 12 tubas de alimentação na linha de mistura, nós podemos conjugar até 12 componentes num substrato. Isto porquê? Porque a Ciro, para além do humus de casca de pinho, desfibramos madeira num processo térmico mecânico, ou seja, mais um produto regional que temos em abundância, à base de estilha. Como temos a serração, fazemos a estilha para desfibrar, para substituir a turfa, para reduzir a importação da turfa. E assim sucessivamente, como nós combinamos os substratos. Depois, temos uma vertente que é mercado hobby, mercado profissional. Todos os substratos nascidos nascem da parte profissional. São testados, são aplicados. E porquê? Porque o produtor normalmente é especializado numa cultura. Isto pode ser um saco de cultivo, em semi-hidroponia, em vaso, no chão, no solo, mirtilos, enfim, uma infinidade, e vai-se desenvolvendo produtos profissionais. E depois isto é tudo testado, digamos, em campo, na prática, após do desenvolvimento, e nós temos segurança no produto que fazemos, e este depois existe uma versão hobby, numa embalagem apelativa, cumprindo todas as normas com a designação, e esse colocamos no mercado. Ou seja, todos os produtos da Ciro, no fundo, estão desenvolvidos na parte profissional. Temos duas fábricas, uma está cá em Mira, portanto, Mira fica entre Aveiro e Figueira da Foz, mesmo na fronteira, em termos administrativos, pertence ainda ao distrito de Coimbra. A maior parte das pessoas conhecem Praia de Mira. Quem alguma vez nos quer visitar é na saída 12 da A17, diretamente na saída. Depois, a Ciro, para além de produzir substratos, naturalmente começou a produzir também adubos orgânicos, é a parte químico, digamos, nutricional. E neste momento já dispomos de uma linha onde conseguimos transformar
estrumes de animais e outras matérias-primas em pellets secas, aquelas pellets que vocês conhecem. Além disso, fazemos pellets de queima porque é um complemento, embora não é o core business, mas como temos a linha da serração, temos seringa em casa, então também produzimos pellets de queima. O que quer dizer com isso? Esta fábrica é sempre concebido de pensar em economia circular e praticamente não há desperdício, tudo é aproveitado, o que nós neste momento já conseguimos aproveitar, produzimos algum calor que sai da compostagem, algum pó, algum dióxido de carbono que não conseguimos controlar e algum ruído de máquinas. Tudo o resto é aproveitável. Temos duas unidades de fabrico. Temos uma aqui em Mira e outra na Galiza, cerca de 20 km a sul de Santiago de Compostela, outra zona florestal, na Galiza, em que o sistema de produção é exatamente o mesmo, só que a dimensão da fábrica é diferente. Para quê? Para que sempre com a filosofia ao nível local transformar as matérias-primas da zona, dar-lhe mais valia, depois para serem reenviados para os nossos clientes. Nós damos muita importância ao desenvolvimento de novos produtos. Realmente, ha sido em muito o que hoje em dia que está no mercado, fomos sempre os primeiros. Vou dar alguns exemplos. Nós começamos já em 2001 a apresentar na feira em Santarém coberturas verdes. Eu lembro-me muito bem como se faz hoje, a colocar vegetação em cima de um telhado. Na altura, o sinal das pessoas, a mim, a resposta foi essa. São loucos. Mas a verdade é que hoje em dia, com a alteração da construção, com a formação dos nossos arquitetos e a nível de intercâmbio com a Europa, realmente a construção neste momento, em termos teóricos, é muito avançada, temos muito bons arquitetos, muitas boas empresas de construção e já concepções de bairros inteiros de forma a integrar melhor na natureza, mas lá está, com tecnologia adaptada. Posso dizer, pela experiência própria, tudo isto da Alemanha, uma cobertura verde não é um copy-paste. Portanto, o que eles lá fazem não é integralmente um copy-paste para funcionar aqui. Aí está o desenvolvimento, como tudo. A própria compostagem que a Ciro faz, a transformação dos produtos, o tipo de maquinaria que utiliza, nos detalhes, tinha que ser adaptado porque lá está, o copy-paste não funciona. Basicamente temos a mesma fermentação, como no resto do mundo, tudo é parecido, mas nunca está igual. Nós conseguimos, por exemplo, fazer coisas que eles lá não conseguem. A nossa casca de pino é excelente, tem uma boa qualidade. Nós podemos trabalhar com pilhas de compostagem até 8, 9, 10 metros de altura. Ainda temos oxigênio suficiente para a fermentação aeróbica. Lá fora, quando chega aos 2, 3 metros, a casca não tem estrutura, já não é possível. Portanto, aí são as diferenças que têm que ser desenvolvidas ao longo dos anos. Matérias-primas. O substrato, como eu já disse, é uma composição de muitas componentes. Para além disso, nós trabalhamos os inertes, que sempre damos destaque à proximidade. Temos fábricas de argila expandida por perto, que damos preferência. Trabalhamos com estilha de madeira. Trabalhamos com gravilhas vulcânicas, com barro, com argila, enfim. E tudo sempre com preferência aqui na zona. A Ciro também trabalha muito da parte orgânica dos estrumes de animais em fermentação. Portanto, temos excelentes produtos. Talvez vocês conheçam, um saco amarelo, tem um cavalo de Ciro Agro 2. Isto existe em duas versões. Portanto, são produtos naturais que nós preparamos devidamente. Neste caso, até está tudo apto para utilizar em agroecológica. Nós participamos em associações, precisamente porque a Ciro se encaixa lá bem. Portanto, não é só o produtor que coloca o produto, e depois temos uma equipa especializada de técnicos. Eu não gosto de falar só em vendedores, porque eles, entretanto, mesmo quem não tem formação técnica, não tinha na altura, hoje qualquer dos nossos gestores de cliente é capaz de aconselhar. E depois temos mais técnicos mesmo, com muita experiência ao longo dos anos. E
E como nosso mercado é muito pulverizado, isto é uma diferença do resto da Europa toda, praticamente, não há nenhum mercado dos países desenvolvidos como o português, em que, em vez de produzir para 100 unidades de produção milhares de metros cúbicos, não, nós produzimos milhares de metros cúbicos para milhares de clientes, a partir dos 4, 12 metros cúbicos, ou seja, 4 big bags. Isto na Holanda, ou na Bélgica, ou na Inglaterra, impensável. Ninguém tem empresas tão pequeninas de hortícolas e de agricultura como Portugal. E a CIRO especializou-se nisto, e nós, e como o carácter individual destes produtores é muito alto, digamos, são o dono do conhecimento, a CIRO vai ao encontro, desenvolve produtos novos, aquilo é muito interessante, mesmo para nós próprios. Nós assim chegamos a descobrir, às vezes, novos vias de produção que não são muito vulgares fora de Portugal, mas a CIRO dá resposta a isso, nós próprios aprendemos com isso. E no dia de amanhã conseguimos, às vezes, desenvolver produtos novos, depois dão para exportar, que noutros sítios não estão conhecidos, mas foram à base de experiência nacional feitas, para satisfazer necessidades locais. Portanto, e esta parte da CIRO, de desenvolvimento de produto, de novas tecnologias aplicável, como já diz, o copy-paste normalmente não funciona mesmo. É um dos pontos fortes. Depois a CIRO tem uma frota própria de logística muito importante, como podem imaginar, substratos, adubos orgânicos, são muito intensivo do custo do transporte, ou seja, a margem de ganhar dinheiro é muito baixa e o transporte pesa muito. E então temos uma frota logística própria, o resto é por transportadores fretados. No total, o grande desafio é dentro de 24 a 48 horas dar a resposta. Por isso é também a nova linha de mistura em que praticamente on time conseguimos dar resposta às questões mais esquisitas que pode haver. Uma vez um produto é desenvolvido, com um sucesso utilizado por um cliente, o cliente depois, ao longo dos anos, faz a sua própria experiência. Posso, por exemplo, referir os produtores dos mirtilos, das framboesas, dos mirtilos, fruto vermelho, eles próprios não sabiam, assim o acompanha, nós colocamos materiais à disposição, vais ao longo dos anos corrigindo, e com esta interatividade com os técnicos e no campo, neste momento, por exemplo, no caso dos mirtilos, portanto, tudo que é Mondego até Valença do Minho e por lá, da fronteira, até Galiza, até as Astúrias, quase em todos os produtores de mirtilos está a CIRO, às vezes com soluções completas, quando é produção em vaso, quando produção no solo com componentes que o produtor incorpora no solo, na plantação, na manutenção da cultura, portanto, fruto de um desenvolvimento durante os anos. Eu destaco isto um pouco porque eu sei que temos aqui alunos da universidade, vocês são todos futuros técnicos, vocês têm conhecimento já, uns mais, uns menos, da biologia, e o que gostava muito de transmitir hoje, e neste tenho algum orgulho, a CIRO sempre conseguiu manter assim um padrão muito em cima da média, enquanto praticamente em Portugal não era conhecido substrato. E em Espanha também não é grande história, porque os espanhóis trabalham muito, se chama mantilho. O mantilho é uma matéria orgânica não definida, não tem definição mesmo, dá para aplicar na relva, mas isto misturado já aplica em tudo, e muitas vezes contém resíduos de lamas de etar transformado, compostado. O que tem que ser feito, temos que escoamento, mas aí não se pode misturar com bom substrato. Um bom substrato profissional não pode estar no limiar dos metais pesados e ao longo dos anos contaminar um campo agrícola com produção de futuro, porque os metais pesados, mesmo nos cumprindo, por exemplo, as doses autorizadas máximas, todos os anos, mas ao fim de 4, 5, 6 anos vocês vão começar a acumular. E então, essa não é a visão na CIRO. Essa não é a visão na CIRO, assim com isto não trabalhamos. Bom, eu com isto vou fechar, não é? Eu gostava que vocês me fazem umas perguntas e esta... mais desculpa lá, mais um pequeno pormenor. A CIRO, neste momento, também tem muito trabalho desde sempre com outras universidades, campos de ensaio. Eu posso dizer uma quantidade, mesmo enquanto eu fiz diretor de produção,
Já na altura desenvolvemos novas formas de compostagem, testar a eficácia com a Direção-Geral da Agricultura, com empresas particulares. Eu já trabalhei e desenvolvi na CID uma máquina para automatizar a produção de humus de minhoca. Foi um co-projeto com a Universidade de Vigo, porque Vigo tem muito conhecimento de compostagem de minhoca, que descobri por acaso. Nós trabalhamos com fixação de matéria orgânica por resinas orgânicas através da Unidade de Santiago de Compostela, em conjunto com a FINSA, grande produtor daquelas painéis flutuantes. O que é mais? Portanto, aqui na zona trabalhamos com a Universidade do Porto, já trabalhei vários projetos teste de eficácia, testagem de fibra de madeira com substratos, com alunos, fizemos mestrado até com Vairão, com o ESAC aqui como nosso vizinho, temos uma relação praticamente semanal de contactos a vários níveis desta amostragem de análises no laboratório com eles, controle alguma de qualidade, outros laboratórios fitopatológicos que estão por perto para detectar doenças para os clientes, às vezes problema, nós damos ajuda hoje em dia com despiste com PCR de DNA, isto é fantástico, para descobrir se houve doenças fúngicas ou não, e depois dá para despistar a ação oriunda do substrato, ou interação, ou seja, qual é a origem, portanto, uma ínfima acompanhamento técnico, porque o assunto é muito complexo, praticamente não há regra geral, não podemos falar produzir, vender, para que este projeto tenha sucesso, tem uma exigência bastante elevada ao nível técnico, tanto no desenvolvimento, como na produção, como no acompanhamento pós-produção. E nesse sentido, aceitei o desafio que vocês do ISA me colocaram, explicar um pouco a Ciro e, olha, Roberto, para perguntas. Eu não tenho som neste momento a ninguém. O Daniel, sim, estou a ver. Bom dia, Daniel. Bom dia. O Diogo teve que sair, para uma aula, então eu fiquei aqui a moderar. O Daniel apanhou o meu discurso do princípio ou não? Ou não? Sim, Como orador? Apanhei. Ok. Ok. Não é que, senão eu estava agora um cortinão, né? No raciocínio. Muito obrigado pela apresentação. É um tema bastante interessante e bastante importante para a nossa área de estudos. E não sei se alguém tem alguma questão que possa colocar agora. Se não tiverem, eu tenho aqui uma outra, que é relativamente aos desafios atuais e às maiores dificuldades, digamos assim, de inovação e de crescimento da empresa. Quais são os maiores desafios atualmente para vocês? Olha, o grande desafio neste momento é mudar tudo para orgânico. Isso é a obrigação pela União Europeia, evitar o plástico. Vou dar um pequeno exemplo. Nós fomos a primeira empresa que Portugal, em larga escala, aplica o adubo de libertação controlada, o capsulado, que está dentro daquela resina. Eu conheço o osmocote, não é? Nenhum produtor fez isso, e mesmo no hobby. É uma solução boa para conservar os nutrientes, para realmente chegar à planta e não se ter com lixiviação. A questão, passado 22 anos, surgiu um novo problema. Esta cápsula é considerada microplástico e tem uma biodegradação muito lenta. Ninguém sabe quanto tempo ela fica no solo. As cápsulas mais simples, mais rascas, digamos, da primeira geração, essas ainda desfazem, mas quando eles começaram, ao pedido dos clientes, fazer adubos de libertação controlada com 12, 14 meses de libertação, não é? Ou seja, nós temos uma cápsula que lentamente, ao longo de 12 anos, um ano, liberta NPK mais micronutrientes nas doses indicadas e bastante estável. E claro, uma resina destas, em contrapartida, não pode ser muito biodegradável, porque senão não conseguir controlar a saída por osmose controlada dos nutrientes.
E agora, com a alteração de tudo da nossa sociedade, temos que encontrar outras soluções. Isto é um desafio, vocês não imaginam. Nós participamos, eu agora tinha aqui um ensaio da Alemanha, em que foram testados em viveiros hortícolas, neste caso ornamentais, que é mais fácil, é o primeiro passo, a substituir a adubação de fundo em adubos capsulares por orgânicos. Como se faz? Há muitas soluções, estrumes enfim. A questão, nenhum adubo orgânico neste momento dura mais que 150 dias no máximo. Estamos a falar de 3, 4 meses. Então, como que ainda tenha um cultivo, e isto é um desafio não para todos, para nós, para os viveiros, para tudo. Muitos não têm tecnologia adaptada, porque também temos de ter custos em conta, não é? Um adubo de osmocote custa neste momento por volta de 3,5, 4 ao quilograma. Com 3 quilos, ou seja, com o metro cúbico, portanto 3 gramas ao litro, eu consigo assegurar uma planta 8, 9 meses de adubo base. Não é? Ela não morre, ela cresce e desenvolve o sistema radicular. Eu estou a pagar por metro cúbico um preço de 12 euros. Então, 9 a 12 euros. Aplicação fácil, aquilo funciona, isto é completo. Foi o americano desenvolver isso, principalmente, impulsionador, para não investir em tecnologia nos viveiros e nos centros de produção. Não é só viver, centros de produção, nos greens, nos golfs, em todo o lado. Agora, se nós formos para o orgânico, o quilograma orgânico de qualidade custa 72 cêntimos, ou seja, estamos a falar de 72 euros ao metro cúbico. Mas, com 3 quilos, não chega lá. Porque a concentração de nutrientes no adubo orgânico raramente passa aos 15 unidades, não dá mais. Já é muito. A maior parte assim, 8, 9, 5 das outras, por exemplo, é o limite, neste momento. Ora, quando tenho adubos dessas, dura-me 150 dias, 3, 4 meses, e ainda por cima eu tenho que usar 5, 6, 8 quilogramas para compensar a falta, a densidade de nutrientes. Lá está. Então, vê o desafio. Primeiro, dispara o meu custo de produção. Segundo, eu não tenho a longevidade. Terceiro facto, orgânicos, metabolização, lá está, voltamos à compostagem, vida microbiana, vida do solo, o tal microbioma do solo, que toda a gente fala agora, é um conjunto. Isto funciona muito mais dependente da temperatura da umidade, ou seja, o comportamento, por exemplo, aplicamos aqui na nossa zona, imagina picões, não é? No inverno temos geadas todos os dias de manhã, pouca gente sabe, mas temos, e forte e feio, e não saem até as 10 da manhã, portanto prolongado, e o adubo orgânico reage muito lento, quase como se fosse um osmocote. A partir de agora não, agora temos uma incidência solar enorme, em cima das telas, em cima dos campos de cultivo, facilmente no solo atinge a hora do almoço 30 graus, 35 graus, mesmo se for por pouco tempo, e isto altera por completo o funcionamento da vida microbiana. E assim, todas as estratégias de condução de plantas têm que ser tudo repensado, de raiz, isso é um desafio enorme. E depois, enquanto antigamente colocava-se um substrato arrejado, graúdo, isto aguenta 1 ano, 2 anos no vaso, sem a nossa matéria orgânica própria se metabolizar, eu não posso trabalhar assim só com orgânico, porque o orgânico vai se metabolizar e vai me entupir os poros do meu substrato. Mais um desafio por resolver como a gente consegue arranjar um substrato que dura 1 ano, 2 anos, manter os poros abertos, quando temos uma quantidade adubo orgânica, mas vai me entupir os poros de arranjamento para garantir o fornecimento de oxigênio para as raízes das plantas. Portanto, grande desafio. Aquela mudança na totalidade em tudo, para o orgânico, na agricultura, na horticultura, é um desafio. Porque depois tem outro. Vocês já repararam, estava a falar, antigamente usava 3 unidades, agora 5, 8, 9, 10 unidades, né? Só no adubo. A matéria orgânica é igual. Se todos mudam para a matéria orgânica, e nem tudo se consegue fazer com conciliações e não sei o quê, cada vez estamos mais cultivos em ambiente controlado, forçosamente, porque as poluições são mais altas, a nossa sociedade, o nosso sistema econômico não permite outra agricultura em larga escala para assegurar a alimentação. Que tipo de ambiente controlado temos? Mas o ambiente controlado implica sempre matérias-primas. E outro desafio é que
ao nível, em vez de importar matéria orgânica, o que temos nós, o que podemos a custo interessante transformar para fazer fornecimento local, para manter o circuito local que desejava. Não vamos explicar agora os fatores todos. Outro grande desafio, além da casca de pinha, que outras matérias-primas limpas, nobres, podemos trabalhar, que se encaixam num correto funcionamento do nosso objetivo. Muito obrigado pela explicação. Alguém tem alguma questão? Mais? Eu posso fazer outra, então. Em relação a estagiários, se vocês aceitam estagiários e como é que se processa isso? Como é que se costuma processar? Sim, nós sempre temos estagiários em várias áreas. Atualmente, por exemplo, vai começar no início de maio, agora, acho que para a semana, na segunda ou terça-feira, é marketing, não tem nada a ver connosco aqui, só para dar um exemplo. Temos outro estagiário neste momento aqui que faz da contabilidade. Temos outro estagiário, quer dizer, vamos ter 3 estagiários só aqui na parte administrativa, não é? E temos um quarto na produção, agora lá está, acompanha a produção, é de uma escola profissional, portanto faz aquelas, acho que são 60 ou 70 dias, não é uma coisa assim, até ao verão. Ele está cá há algum tempo, acompanha a produção, vocês viram na linha de mistura, ele vai fazer as análises de pH e de condutividade e assistir, compreender como se faz substrato e pronto, depois vai fazer o seu relatório. É para nós uma ajuda porque estamos no pico da produção e mais uma pessoa, é claro, supervisionário, não faz isto com um lugar super responsável, mas isto é simples e ele está acompanhado. Temos outros, como falei, por exemplo, há 2 anos trabalhamos com o Beirão, começamos há 3 anos, como isto foi? Fui logo no ano do incêndio, exatamente, logo seguido, com o Beirão, com a professora Carvalho. Ela era portuguesa e grande parte da vida profissional era feita na Holanda, na Universidade de Wageningen, é o centro da horticultura de excelência, digamos, ao nível mundial, não é? E ela fez grande parte do trabalho dela e depois ela voltou para casa e ela faz para desenvolver a parte hortícola, a desejo da Universidade de Porto, para não ficar atrás do ISA, da horticultura. Estou a contar isso só para vocês perceberem como as coisas funcionam, por isso eu vou aqui um pouco menor. E claro, eles também têm alguma dificuldade, os alunos na zona, como a parte hortícola, agrícola, é pouco desenvolvido na Universidade do Porto, na UP. Calhou em conversa, não me recordo bem como isto foi, e o aluno descobriu na internet que a Ciro dá estágios, uma coisa assim. Quando contactou-me, e eu tenho sempre questões por resolver, e como eu já conhecia a professora Carvalho por outros motivos, uns anos atrás, combinámos e desenvolvemos um projeto. Ela fez o mestrado, eu vou dizer, como vocês são alunos, não é? Neste caso concreto, isto foi publicado, o comportamento, a influência da fibra de madeira, que é que nós produzimos, não é? Na produção de begónias, neste caso, como uma das plantas, em vários níveis e em função de dosagem. Foram 2 ensaios de adubo. Havia mais um terceiro de germinação que depois não se concretizou, veio o Covid e nós tínhamos dificuldade de deslocação, acesso às camas de fitoclimas lá do Beirão, tem excelentes câmaras de fitoclima. Portanto, só para dizer, estava a desenvolver este, era 1 ano e meio, quase 2 anos, tinha vertente de campo. Para mim, testar uma coisa que na minha função não tenho tempo, fazer um ensaio deste em todos os pormenores, com contagem, análises destrutivas da raiz, semanalmente contar os botões, as folhas, medir a área de folhagem. Portanto, foi um ensaio bastante completo com todas as técnicas de avaliação e, claro, no fim, com o tratamento estatístico. Neste caso também é um trabalho de mestrado com a biografia, que foi acompanhado por mim, idealizado por mim, e depois a execução foi sob tutela do aluno e supervisionado como uma professora de trabalho. Só para mostrar, portanto, este tipo de trabalho também fazemos, quando há questões dessas, para além dos seus estagiários.
Se alguém tem uma ideia que se encaixa, onde a Ciro podia trabalhar, quer fazer um ensaio, uma série de ensaios na vinha, não interessa, é uma questão de combinar, contactar comigo, vocês têm o meu contacto, é melhor comigo nesta fase porque vocês vêm mais da parte da técnica, não é? E em vez de mandar para recursos humanos, depois pronto, se for para concretizar algo, eu informo logo recursos humanos. Mas como isto aqui é mais uma questão técnica, nesta fase é mais fácil eu coordenar. Ok, muito obrigado. Alguém tem alguma questão? Epá, eu, das duas, alguém é muito tímido hoje, eu expliquei excessivamente bom tudo. E tem que me babar agora, não? Foi muito bom, foi muito bom. Nós também, agora a seguir, temos outra palestra, noutra área, mas foi excelente esta oportunidade de ouvir mais uma empresa bastante diferente de todas as outras. Sim, não, calculo que E sim. resta-nos agradecer à Ciro e ao Armut esta palestra e esta oportunidade de vos ouvir. E se alguém estiver interessado em contactar a Ciro, já sabe. Está o meu contacto direto, vocês têm, não é? Através da associação, está o meu e-mail, está o Exato, meu nós número de podemos telefone. fornecer. Depois, E quem vê na internet vai logo ver, né? No Google Maps, vê-se logo. Aliás, o campo da fábrica vê-se muito bem na fotografia. E a última já está razoavelmente atualizada. Não representa bem cá está, já é um bocado antigo, mas já quase. Portanto, quem quer ver, vê no Google Maps a fábrica. exatamente. Portanto, já sabem, sintam-se à vontade, peçam os contactos e contactem se assim o entenderem. E pronto, e acho que então fechávamos o nosso tempo. Obrigado Muito pelo convite obrigado, também, espero que gostaram e qualquer coisinha eu sou contactável facilmente, tá bom? muito obrigado, exato. Uma boa continuação da Adeus. vossa sessão entre Adeus, santos, tá bom? obrigado. Adeus, bom dia, Adeus a obrigado. todos.